Lasnik, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã do Brasil, nessa tarde da França, para a gente poder conversar um pouquinho. A Uhum. palavra é toda tua. Estou aqui só representando o Instituto Horizontes, que tem tanto prazer em te receber. Então, bom dia para todos os brasileiros, aqui de tarde, de fato. Eu aceitei o convite da Renata e do Instituto Horizontes para vir pessoalmente ao Brasil, por duas razões. A primeira é porque eu acho que nós fizemos muita tela esses últimos anos e é muito importante a gente conseguir trabalhar se vendo, se encontrando, discutindo no cafezinho, almoçando juntos, trocando realmente experiências em presencial. Isso foi a primeira coisa. A segunda é que o Instituto Horizonte, com quem eu tenho a sorte de trabalhar todas as semanas, está totalmente coerente com a minha ideia de que não se trata a criança autista sozinho, mas em transdisciplinaridade, uma verdadeira transdisciplinaridade que supõe que nós encontramos pessoalmente as outras partes da equipe necessária para o atendimento, que nós partilhamos, que discutimos sobre o caso. Ainda mais se trata de bebê. A vantagem dos bebês é que a gente consegue, por causa da plasticidade cerebral, da plasticidade epigenética, a gente consegue resultados em alguns meses, um ano e meio no máximo. Mas isso demanda um grande trabalho de transdisciplinaridade, não é só o psicanalista no canto dele, não. Tem de haver um trabalho de toda a parte motora do bebê, que vai ser uma das coisas que eu queria conversar com vocês. Sabe-se hoje que se o autismo é uma patologia do laço com o outro, a causa é motora. Eu confesso que, enquanto psicanalista, passei vários anos teimando que não era possível que fosse isso, porque parece tão psíquico como que o motor entrava no meio da história. Mas somos obrigados a reconhecer que essa é a realidade. E por essa razão, o nosso trabalho transdisciplinar demanda que colegas especializados na motricidade do bebê, que na França são em geral os psicomotricistas, que eles possam ser os nossos primeiros parceiros. Mas não só. Mas não só porque esses bebês não têm só um atraso inato motor da organização motora, mas também grandes excessos de irritabilidade, uma sensorialidade particular. Daí a necessidade não só de um psicomotricista, mas do que chamamos na França um sensório motricista. Na França, é a escola do Boulanger que resolve isso. No Brasil, eu acho que tem várias escolas e vão ser faladas durante a jornada, mas tem já o pessoal que se formou com a AIRES, que é, em geral, pessoal da integração sensorial, que vem do mundo do trabalho com a americana AIRES. Tem muitos pontos em comum, isso também vai ser discutido. Porque eu venho só da França, mas no meu filme vem eu, a sensório-motricidade, que vai ser a Muriel Chauvet e uma outra sensório-motricista, dependendo do caso que eu vou mostrar num dia e no outro, mas também um grande problema que nós descobrimos nos últimos anos, que hoje tem muita publicação científica em cima, é o da dor. A dor, que em geral é gastroesofágica, mas existem outras causas de dor nesses bebês, elas desencadeiam hiperextensões do bebê, as quais vão aumentar as dificuldades de organização motora. Essas dificuldades de organização motora, eu é que sou teimosa. Por quê? A Geneviève Hack, que é uma psiquiatra, psicanalista que nos deixou há menos de 2 anos atrás,
ela vinha batendo nessa tecla há muitos anos. Ela é mais de orientação anglo-saxônica, eu sou lacaniana, mas nós trabalhamos muito porque ela tinha toda a razão. Mas também o André Boulanger, o Boulanger também vinha batendo nessa tecla. Mas o que se somou agora? O que se sabe que pode convencer qualquer pediatra a, primeiro, observar que o bebê está de risco, e duas, nos fazer confiança para que uma equipe transdisciplinar atenda este bebezinho, é que descobrimos desde os... Então, começou em 2008 a primeira publicação, foi feita pela equipe italiana do Muratori em Pisa, que era uma equipe que trabalhou muito com filme caseiro de bebê que se tornou autista. 2015, duas publicaçõezinhas sobre o fato de que esses bebês que se tornam autistas, as primeiras publicações foram feitas com crianças que já se tornaram autistas, olhando os filmes caseiros. Estes bebês apresentam uma motricidade inata, isso chama-se General Movement, GM, que é muito mais pobre que dos bebês típicos. E isso vai encontrar tudo o que se sabia desde os anos 80, 90, sobre muito grandes prematuros. Só que tem nada a ver, aparentemente. O bebê que se torna autista, muitas vezes, nasceu com 40 semanas, um peso lindo, 3,2 kg, tudo que vocês quiserem. Ele vai apresentar, no entanto, pontos em comum com os muito grandes prematuros. Isso para a gente é uma bomba. E acaba de sair na Nature, que quem mexe com ciência, quem é médico, sabe que é uma das revistas, ou a revista científica mais conceituada. É uma equipe japonesa que publicou em fim de outubro, agora, né? Fim de outubro, há menos de um ano, um estudo mostrando que, estudando os movimentos gerais dos bebês com 4 meses, a gente descobre quais os que são de risco de autismo, tão bem quanto passando o M-Chat ou o chat quando a criança tem 18 meses. A vantagem é que ganhamos 14 meses em que nós temos uma capacidade de intervir imensamente maior que depois de 2 anos, certo? Então, essa publicação do Nature vem mudar tudo, porque até lá, Ministério de Saúde aqui na França, o que eles nos respondiam? Vocês são bonitinhos, mas tem publicaçõezinhas aí com um fator de impacto baixo. Agora não é mais bonitinho, é a Nature que publica. Nós sabemos hoje que podemos formar os pediatras, podemos formar os neuros, podemos formar psicólogos, a avaliar aos 4 meses bebês de risco, graças ao estudo dos movimentos gerais. A gente não vai olhar os bebês da população geral toda, não. Mas quando uma mãe de um bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, vem nos dizer, ele não me olha legal, por quê? O que é? Por que ele não me olha? A gente analisa os movimentos gerais, isso é muito fácil. Pega um filminho de 3 minutos, gente, pede até para a mãe fazer com o telefoninho dela. Nós temos especialistas, inclusive no Brasil. Por quê? Porque uma das pessoas que vai vir a Porto Alegre para as jornadas da Clínica Horizontes é a Pessia Grewak. A Pessia consagrou 40 anos dela numa das clínicas que provavelmente era uma das melhores ou a melhor da América Latina, no atendimento dos bebês muito grandes prematuros ou com comprometimento neurológico grave no nascimento. Por conta disso, claro que ela conhecia esses trabalhos dos General Movements, era uma aluna pessoal do Prestel, que é esse homem que cria tudo isso, e trabalhou com ele desde os anos 80, 90. Então ela sabe fazer isso assim. A sorte é que, com a idade vindo, ela resolveu, com 70, fechar a clínica para sossegar. Sossegar nada, porque depois disso nós encontramos essa correlação entre bebês nascidos com 40 semanas, 39, peso bom, e essa
essa correlação com bebês de grande prematuridade, e ela é maravilhosa, porque ela, em 15 minutos, vê um filminho de 3 minutos e já diz, tem problema ou não tem? Tem. Claro que nós também nos formamos, mas não temos um olhar de 3, 4 decênios de experiência, não é? Nós também já sabemos ver. Isso também pode reassegurar uma mãe. Vocês sabem, espero, que um bebê que nasce numa família onde já se tem uma criança autista, tem muita publicação científica para mostrar que a probabilidade dele também se tornar autista é por volta de 25, 20%. Depende se é menino ou menina, a média é 20%. Não é? Então, dizer para uma mãe, gente, esse bebê não tem problema, olha como ele é bem equipado. Faz que uma mãe que passou toda a gravidez se perguntando se é segundo ou terceiro filho não vai ter o mesmo problema que o outro, tranquilizou. Então, não é só para preocupar, também para tranquilizar. Então, isso tudo é muito importante e, por conta de tudo isso, nós vamos vir também com um neuro de São Paulo, que é o CIPEL, que se interessa no desenvolvimento do bebê típico há decênios também. Vem gente de decênios, já aviso que não vai ter molecada. Enfim, por isso é muito importante que vocês possam, claro, eu sei que quando eu passar essa live no meu Instagram vai vir um monte de psicólogos, vocês podem vir para escutar tudo isso, mas podem também falar com o pediatra que vocês conhecem, não é? Com o pessoal que trabalha com integração sensorial, porque nem eles estão sabendo dessa história, essa publicação é muito recente. Quando eu estiver em Porto Alegre com vocês, vai ter nem 10 meses que ela saiu, é muito recente. Mas ela muda a vida, porque não pode mais nos ser dito, mas como podemos avaliar que é um risco real, não é? Então, nós já tínhamos uma publicação científica de uma grade para 4 meses, uma grade de avaliação de interação, chama grade PREO, ou OLIAC 2017, que foi publicada no PLOS ONE no fim de dezembro de 2017. Mas PLOS ONE é uma revista científica, tem lá o seu impacto, o fator de impacto 4,5. Para convencer montes de médicos é difícil. Agora, me desculpem, mas uma publicação da Nature é uma coisa muito mais séria. Eu queria muito, estão me pedindo a referência bibliográfica, tá certo? Aqui nós dissemos que íamos pôr na discussão ou no teu site. Tá no Instagram do Instituto Horizontes, a gente já disponibilizou. No Instagram do Instituto, nós vamos, claro, destrinchar tudo que nós vamos fazer em Porto Alegre é a partir da clínica. Então, vocês vão ver os nossos bebês com os problemas de movimentos gerais e vão ver bebês típicos. Olha, não dá para confundir, gente. E a Pérsia vai passar a inteira intervenção dela mostrando, claro que eu não vou dizer que depois de 3 dias conosco, vocês são especialistas dos movimentos gerais, mas vão estar suficientemente sensibilizados para poder se dizer, olha, eu vou entrar ou numa formação, ou alguém do nosso grupo vai se formar, ou nós vamos utilizar a Pérsia para isso, não é? O que é importante é que, eu estou vendo que tem psicomotricista aqui, e eu acho muito importante os psicomotricistas virem também, porque é um trabalho muito específico com esses bebezinhos. Eu não vou mostrar ninguém de mais de 6 meses quando começa o tratamento, certo? São tratamentos de bebês muito pequenos, todos com movimentos gerais de arrancar os cabelos no início, todos saíram, mas não porque a psicanalista é um gênio, porque eu tenho humildade de trabalhar numa verdadeira equipe, que entra o psicomotricista, entra o osteopata, porque há muita dor nesses bebês. Então, outra coisa, se vocês quiserem chamar gastropediatras, esses são meus convidados, nem pagam, tá?
porque o problema para nós é que temos que aliviar a dor desse bebê. Quando o bebê sente dor, ele aumenta a hiperextensão, o que não ajuda em nada a facilitar as dificuldades deles nos movimentos gerais. Então, nós temos que trabalhar realmente com uma equipe, como nós fazemos, vocês vão ouvir muito isso nos filmes, as mães contando. Todos os nossos bebês beneficiam de uma ajuda do gastropediatra também. Hoje em dia, nós pensamos que alguns desses bebês têm dificuldades neurovisuais. Não é oftálmica, é uma coisa mais complexa, mais sutil. Alguns vão precisar de óculos, outros não. Mas dificuldades neurovisuais importantes, vocês vão ver isso também. Outra parceria para se fazer. É um fato que para você chegar no autismo, há uma cascada de probleminhas que vão se juntando, e aí é que a gente acaba com um distúrbio grave do neurodesenvolvimento que chama espectro autístico. Nos primeiros meses, ainda não se chegou lá. Ninguém nasce autista. É uma doença do neurodesenvolvimento. Então, neurodesenvolvimento quer dizer que a gente, enquanto a doença está se desenvolvendo, a gente está indo mais depressa que é. O Cipel me dizia que, malgrado o fato que ele é neuro, ele vê as crianças de mais de 1 ano, às vezes 2 anos. Isso é um desastre, não é? Nós temos que conseguir trabalhar muito mais com os pediatras, ou os médicos que veem bebê, né? Aqueles que encontram bebês. Na França é muito pediatra, e o que a gente chama as PMIs, proteção materno-infantil, que corresponde um pouco às UBS de vocês, mas são muito mais estruturadas e todas têm médico ainda. Eu digo ainda, porque o Brasil às vezes é exemplo, quando as coisas começam a pauperizar no Brasil, acaba acontecendo aqui. Ainda temos médicos no equivalente das UBS, não é? Mas, por enquanto, o que eu vejo é que criança classe média alta só aparece com 2, 3 anos. Então, não é só coitadinho com problema social que nós temos que atender, é até o vizinho, o primo, o irmão. Porque é um horror. Não é normal que nós percamos esse momento de plasticidade cerebral em que tudo ainda é possível. E não é a Lasnik que fumou maconha e está contando história para vocês desse jeito, não. Temos muitos neurocientistas, por exemplo, o Ami Klin, que é um neurocientista brasileiro, israelense, americano, que trabalha nos Estados Unidos. Ele estava na Yale, agora está em Atlanta. Ele tem certeza que antes de 2 anos dá para melhorar muito o processo. E quem sabe reverter. Eu não penso antes de 2 anos, eu penso nos primeiros meses, aí eu informo reverter. Mas tem também a doutora Dawson, que foi uma das que criou como é que chama? Não é o Denver. Ela é uma cognitivista, mas desde 2008 ela vem publicando a ideia que nos primeiros meses a gente muda muito, ou pode inclusive reverter. Não é só, há um consenso de todos aqueles que não são organicista duro, ou seja, que confundem as dificuldades orgânicas do bebê que vai se tornar autista, não tem dúvida. Citei vários. Pobreza dos movimentos gerais, irritabilidade sensorial, dificuldade de organizar o corpo. Posso citar outras, excesso de empatia emocional, isso também está publicado. Não é? Nada disso é suficiente, é o conjunto disso que vem desorganizar o que os cientistas chamam meio ambiente, que nós chamamos o psiquismo daqueles que se ocupam do bebê, o pai, a mãe, a babá, todo mundo que está ali perto, a avó, desorganiza completamente, é essa situação que desorganizou o meio ambiente, que tem efeitos retrospectivos, quando esse meio ambiente se desorganiza demais porque ele é frágil, e em cima das dificuldades inatas, orgânicas ou genéticas, e é isso que vai levar para uma circuitaria que não é típica, certo?
Então, isso aqui, gente, a gente tem tempo de intervir antes. Antes que a circuitaria, que não é típica, possa se organizar de maneira não típica. Daí a urgência extrema em explicar, por exemplo, a questão dos movimentos gerais para os pediatras, porque o número de pais, de crianças autistas que vocês encontram com 2, 3 anos, que dizem, eu disse para o pediatra, ele disse, vamos esperar, cada criança tem seu tempo, tem seu ritmo. Me achem uma mãe, um pai, que não tem ouvido isso. Todos ouviram. Ouviram do pediatra, ouviram de outras competências médicas. Então, alguém está falando de corpo. Muito interessante, uma pergunta sobre corpo. Já vou dizer uma coisinha para vocês sobre isso, a história de corpo. Então, o que é muito importante é que nós possamos transdisciplinarmente, juntos, criar equipes transdisciplinares que podem atender esses bebês muito cedo, porque a gente reverte mesmo nos primeiros meses. Casos a menos para que as secretarias amanhã de saúde recebam, ou os planos de saúde recebam o fato de que a família ganhou no tribunal, a criança é autista e agora vai ter que pagar todos os tratamentos. Economicamente é bom para todo mundo, até para plano de saúde. Sem dizer que para a família muda a vida, não é? Alguém me perguntou uma história de corpo na perspectiva lacaniana. Então, na perspectiva lacaniana, como na perspectiva do Boulanger, o corpo não é uma coisa com que a gente nasce, não, nasce com um orgânico. O corpo ele vai ser uma representação psíquica com uma certa unidade. Esses bebês amantelados, não são nem desmantelados, porque eles não eram mantelados antes, certo? Então, esses bebês que estavam com os pedaços todos desmontados, e é muito impressionante, porque a gente põe um bebê desse em cima de uma cama e filma 3 minutos, a gente vê ele estatelado, certo? Esses bebês, eu não posso falar de corpo no caso deles. Eu tenho um organismo que não se constituiu. E não sei quem está interessado em Lacan, que me perguntou, para o Lacan, o projeto para uma psicologia científica do Freud é um artigo, um trabalho do Freud que fica justamente na interseção entre o orgânico e o psíquico. Então, a gente teria muito a falar, porque a questão da dor entra muito aí. Você pode não conseguir constituir um psíquico, porque o orgânico nem se constitui em corpo. Não é só no aparelho psíquico da mãe, como se acredita, que esse orgânico amantelado vai se construir um corpo. O bebê precisa ser ajudado também, reorganizado, reagrupado. Precisa tirar a dor, porque ele não precisa ficar o tempo todo assim. Então, é todo um trabalho transdisciplinar para reconstruir esse bebê. Eu não sei há quanto tempo eu estou falando. A gente está controlando aqui, faz uns 25 minutos. Fica tranquila que eu lhe aviso. Então, aqui a gente pode responder talvez um pouco as perguntas que apareceram, não é? Consegue ler? Quer que eu leia? Aqui, acompanhando pais e crianças com TEA que realizaram avaliação e se descobriram com TEA nível 1 de suporte. Se a pessoa que escreveu podia repor, seria legal, porque desaparece, né, o comentário. Aqui pergunta, eu sei que o evento é sobre clínica de bebês, mas tem referências para TEA em adulto? Não, eu não vou falar de TEA em adulto, porque a gente não pode fazer tudo. Ele está falando de TEA. Vou falar de avaliação com 2, 3 anos. Hoje, o ADOS, porque os Golden Standards mundialmente reconhecidos para que a gente possa falar de espectro autístico no mundo é a ADI e a ADOS. Se você quer publicar numa revista científica alguma coisa sobre bebês, você usa, sobre autistas, você tem que passar a ADI e a ADOS, vale também para adulto. Hoje em dia, a gente tem uma forma da ADOS que chama ADOS Toddler,
que vai ser passada a partir da hora que a criança anda. Para vocês, é a época que vocês recebem as crianças, porque eu acho uma tristeza, não é? Mas nós que acompanhamos essas crianças, a gente gosta muito que colegas da nossa equipe possam utilizar a DOS Toddler, e eu vou mostrar isso na jornada, porque eu acho muito importante haver avaliação. E avaliação das nossas equipes transdisciplinares. Não precisa correr, ver um neuro para ver se o trabalho está bonitinho. Ou chega no neuro com a dose passada, porque uma dose bem passada, um outro passa, vai achar mais ou menos os mesmos resultados, não é? Então, é muito importante vocês saberem que passação de avaliação em criança ajuda muito a gente. Não é contra o trabalho psicanalítico. Por quê? A criança vai melhorando, melhorando. Clinicamente, no nosso consultório, em casa, parece que ela já está super bem. Ela vai para uma escola, vai ser mais difícil, ela vai apresentar sintomas. Ou quando entrar na escola primária, vão aparecer. Então, seria uma pena o trabalho não ser levado mais adiante. A passação da DOS Toddler permite avaliar que essa criança ou não está mais de jeito nenhum no espectro, tchau, ou ainda está um pouco. Vamos nos dar um ano a mais? Vamos batalhar para essa criança ter ou a psicoterapia psicanalítica ou também a integração sensorial? Por quê? Porque muitas vezes, gente, quando passa a DOS Toddler, a gente vê que a criança tem um comprometimento ainda no espectro, mesmo que leve, com a parte sensorial e motora, porque é a mais dura. Então, isso aí permite continuar trabalhando e os pais entenderem. Vamos batalhar, as pessoas não moram todas do lado do consultório, né? Eu recebo crianças que vêm do outro lado da França, pega TGV, crianças que vêm de subúrbio longe, os pais tiram o dia para trazer para Paris, para os trabalhos. Eles veem que ainda está um pouco no espectro, então vamos nos dar um ano a mais, vamos batalhar isso. Então, isso ajuda muito, certo? Então, a DOS está certinho. E Toddler do lado, eu vi a DOS escrito certinho, Toddler quer dizer de criancinha. Esse pode ser aplicado desde o momento que a criança anda. E é muito legal para avaliar também o trabalho que nós fazemos, não é? Não é um trabalho assim numa nuvem, é um trabalho transdisciplinar que precisa ser avaliado, mostrado para os pais, mostrado para quem for o neuro que estiver trabalhando de parceria conosco, não é? Lasnik, eu posso te fazer uma pergunta que tem aqui do nosso grupo, só que ela é um pouco grande, a Josiane não conseguiu botar aqui. É sobre o artigo, tá? Os autores optaram por avaliar aos 4 meses porque é um importante crescimento dos gânglios da base e tronco cerebral entre os primeiros meses, relacionados ao desenvolvimento motor. Existiriam indicadores fetais de movimentos lentos que poderiam ser indicadores de risco de estimulação ambiental precocíssima? Olha, a pergunta é muito interessante. Eles não optaram pelo 4 meses, eles começaram olhando com 1, 2, 3, 4. Eles viram que com 4 era o momento que era o mais falante, o que mais se coordenava com o chat e o M-chat. Porque o que eles viram não era só uma pobreza dos movimentos gerais, aos 4 meses uma coisa chama movimento fidget, tinha uns movimentinhos assim bonitinhos do pulsinho, da mãozinha. Era a ausência desses movimentos que comparece aos 4 meses e também o fato de que a linha mediana, com pezinho, eu não vou botar os pezinhos aqui, que eu tenho que fazer ginástica, né? Pezinho e mãozinha que vem no meio do corpo. Essas coisas é que eram as mais consistentes com os resultados do chat aos 18 meses. Agora, quanto à pergunta sobre vida fetal, ela é muito interessante, porque nós sabemos todos que os movimentos gerais, eles começam na 9ª semana da vida fetal e vão se desenvolvendo normalmente até os 4 meses, espera-se que desapareçam para dar lugar aos movimentos voluntários.
Então, claro que nós nos fizemos a pergunta, será que daria para a gente saber alguma coisa em vida fetal? A Annick Beaulieu, que eu estou levando na mala, não pessoalmente, mas ela vai estar no telão, ela vai falar e talvez até ela apareça na discussão, não é? Vocês vão vê-la no telão falando. A Annick Beaulieu é uma fisiosteopata, fez psicologia, doutorado de psicologia, hoje psicanalista jovem, psicanalista velha, osteopata. Ela está fazendo um pós-doutorado sobre essa questão. Então, tem uma clínica em Paris, cujo especialista, como é que vocês chamam isso, de que faz os exames do feto prevendo o desenvolvimento? Ecografia? Quem faz ecografia? Tocou a parada, e então essa clínica vai receber, além dos bebês típicos, um certo número de bebês, irmãos e irmãs. Porque por conta dessa incidência de por volta de 20%, se você tiver 20 bebês, já dá uma certa incidência provável, não é? Porque se você está em população geral, a incidência é muito mais baixa. Então, eles estão topando, eles vão fazer isso, eles vão olhar as ecografias dos movimentos gerais, desses fetos, desde os primeiros meses, para ver se podemos aprender alguma coisa sobre isso. O que se sabe, o que está publicado, quando se estuda em epidemiologia, é que os bebês que se tornaram autistas, tem grande maioria deles em países em que a cesárea não é um hábito, no primeiro mundo, cesárea não se faz assim a torto a direito, eles têm partos muito mais longos, de 2, 3 dias. Se sabe também que muitos desses bebês aparecem com as suturas mais machucadas, como é que diria, mais apertadas, e até alguns que terminaram com cesárea. Por quê? Porque essa é uma hipótese, não tem publicação científica depois do meu porquê, hein, gente? Supomos que a razão é que, supomos que essa pobreza dos movimentos gerais que já vinha, né? Que essa pobreza dos movimentos gerais que nós supomos, ela impede o feto de ser aquele que dá cambalhota, que mexe bastante. Então, são fetos que se enfiam no canal para saírem, que se enfiam na bacia da mãe mais cedo e ficam com a cabeça apertada. Porque tem muito mais plagiocefalia, tem muito mais sutura superposta, endurecida, uma série de coisas que faz-se supor que, além de terem levado muito mais tempo para nascer, tem muito mais bebê que precisou de fórceps e tal do que os outros, é provável que a fragilidade dos movimentos gerais deles não ajudasse para fazer ginástica em tudo quanto é sentido. Mas isso são só hipóteses, não temos nenhuma publicação sobre isso. Vamos começar a ter, daqui a alguns anos, com essa história do trabalho da Annick Beaulieu e essa clínica durante as gravidezes desses irmãos e irmãs. Era isso que você queria? Aí a Josiane depois ela seguiu com uma outra pergunta. Qual a relação do desejo e do estabelecimento do terceiro tempo da pulsão para o desenvolvimento dessas áreas cerebrais, que é os gânglios da base e o tronco cerebral? Olha, eu não sei como é durante a vida fetal. De novo, eu não sei. O que nós sabemos é que bebês que não tinham os movimentos fidget, esses movimentinhos assim, esses movimentinhos é aqueles que vão dar origem aos movimentos de imitação e aos movimentos simbólicos. Por exemplo, fazer assim, não sei, tchau, beijinho, fum, fum. Todas as gracinhas que bebezinho faz, que nos internecem tanto. Então, esses bebês que tinham essa imensa pobreza,
O fato de que nós inventamos um movimento que não existe, porque nós não falamos do trabalho do analista, nós mais falamos da transdisciplinaridade e falamos da necessidade de se levar em conta todas essas dificuldades. Mas o trabalho do analista é muito de imaginar uma coisa que não existe, ou existe assim um pouquinho. O bebê mal fez assim. Ai, você quer brincar de fonfon? O bebê fez, você está dando tchau, mas que tchau lindo que você deu, que amor que você é. Nessa prosódia de manhãs que mostra a nossa surpresa e o nosso imenso prazer, o bebê entra. No que ele entra, ele descobre que ele pode ser fonte de um grande prazer para o outro, de um gozo do outro. E o bebê acaba virando, olha, toxicômano positivo desse desejo de conseguir mais gozo, mais curtição do outro, mas não dá para fingir, porque a prosódia do manhês, ela pode ser até gravada num computador, ela supõe que você realmente tem uma grande surpresa, um grande prazer, não dá para fazer, ai, que lindo esse nenê, não funciona, não está na minha voz. Então, graças a essa voz, a gente descobre que bebês que não tinham esses movimentos fidget, então não deveriam ter os movimentos, normalmente não deveriam ter os movimentos voluntários de interação, mas, porém, uma coisa que a gente conhece em filme de bebê que se torna autista, estereotipias da ponta dos membros, braços, mãozinha e pezinho, vira estereotipia no fim do primeiro ano. Esses bebês desenvolvem. Eu imaginei que ele estava querendo fazer fonfon, eu curti, achei lindo, fiz não sei quantos fonfon com ele, não é que ele vai fazer mesmo. Ou seja, lá onde ele não tinha condição de movimento voluntário, o meu prazer, a minha curtição vai desencadear movimento voluntário. E isso vai modificar, e aí entra a Nick, que ela é toda das neurologias da vida, ela diz que isso vai levar uma coisa que é problemática nos bebês que estão se tornando autistas, ou naqueles que já se tornaram, quando fala de criança maior, é a apoptose da subplaca cortical. Isso é a grande farra dela, eu não vou falar muito disso, não. Mas isso tem tratamento, gente, é uma loucura. É o amor, sim, mas não é qualquer amor, que o João está me perguntando o amor, não é qualquer amor. Tem que entrar numa coisa que tem curtição, tem gozo, o outro acha uma delícia ver aquele movimento no neném. Se ele não vê toda essa delícia no movimento do neném, não funciona. A Lia escreveu um negócio, mas sumiu. Lia Batista, o que você estava perguntando que sumiu, ou comentando? Era sobre movimento de ti. Lasnik, enquanto a gente procura a da Lia, eu quero só, se tu pode comentar, tem uma fonoaudióloga que diz que ela recebe bebês surdos, né, aos 2 meses, e com autismo. Considerando a co-ocorrência de autismo, tu tem alguma coisa para falar sobre? Nós temos toda uma equipe, eu não vou falar disso em Porto Alegre, mas nós temos toda uma equipe que trabalha com o serviço NECARE em fonoaudiologia para os bebês surdos, porque na França a gente os equipa, é um hábito francês agora, eles vão ser implantados, vai ter um implante, por volta de 7, 8 meses, eles estão querendo, inclusive, fazer isso mais cedo. E como a doutora Claire Favreau dirigiu um hospital dia para crianças autistas surdas, e só faltou enlouquecer ela, porque você autista é uma dificuldade, você ser surdo é outra. Quando tem os dois juntos, ninguém mais aguenta, porque a turma que cuida de autismo não dá conta da surdez. A turma que cuida de surdez não dá conta do autismo. Ela, então, desencadeou uma grande pesquisa e, hoje em dia, no Hospital Necker, que é um dos grandes centros de implante de Paris, aos 4 meses, todos os bebês são avaliados para ver se eles têm um risco de autismo. Quais são
Aonde eles estão, essa equipe, atualmente? Eu vejo em supervisão esses bebês. Eu não atendo nenhum, mas eu tenho a honra de ter em supervisão um bom número deles. A primeira coisa é que é raríssimo que surdez simples dê problema do espectro. Em geral, são surdez sindrômica. A surdez sindrômica, que muitas vezes é acompanhado de muitos outros problemas, é nesse campo que nós estamos tentando trabalhar. E não é fácil, porque a síndrome às vezes é mais larga. Não é só que o bebê é surdo, ele tem problemas de equilíbrio, muitos deles têm problemas de equilíbrio. Agora, dizer que um bebê de 4 meses que o fono vai atender, ele é autista, é um problema que não é possível. Um bebê com 4 meses não é autista, ele tem risco de autismo. Temos que esperar o desenvolvimento para desenvolver o autismo dele. Ele pode ser surdo, mas autista ele não é. Ele é surdo com grave risco de autismo. Só para a gente começar a utilizar melhor a nossa linguagem. Não sei se isso responde. Não, a Lia Batista só estava falando dos movimentos gerais e nós temos somente 10 minutos, 9 agora, para finalizar. Então, deixa eu ver se eu consigo ler. Maravilhoso, Lasnik. Importante notar que diagnóstico não é destino, o cérebro aprende o tempo todo, nascemos com bilhões de neurônios que precisam ter boas conexões para o bebê se desenvolver bem. Então, muito obrigada. Primeiro, mesmo uma criança de 3 anos que vai passar na DI, na DOS, está no espectro, vai ter um diagnóstico de estar no espectro. Isso não é prognóstico, então muito menos destino. Mas, além do que, nunca se sabe como é que esses bebês evoluem quando a gente trata muito cedo. Isso é outra coisa. Eu tive a honra de trabalhar com uma menina que tinha uma doença genética gravíssima, atendi com 2 meses, a gente teve a avaliação da doença genética, que é um Cornélia de Lange, com 4 anos e meio. Ela não aparenta o conjunto das dificuldades de um Cornélia de Lange, porque atendemos muito cedo. Então, a plasticidade foi muito, muito boa. Agora, o problema é que a plasticidade ela não é igual numa velhota como eu, num jovem de 40 anos, num mais jovem ainda de 20, num mais jovem ainda de 3 anos, e naqueles em que a maleabilidade é total, que são os primeiros meses de vida. Aí a gente tem uma maleabilidade que não tem nada a ver, certo? Então, pedindo para plasticidade cerebral existe sempre, Amorim, mas ela não é a mesma, certo? Ela não é a mesma. Quando é muito pequenininho, a plasticidade é muito maior. Qual é o problema da aba? Um dos problemas da aba é que eu acho que não está muito claro para muita gente, não todos, deve ter gente boa na aba também, de que a gente não nasce autista, mas a gente se torna autista. Ou seja, que quando as crianças vão para a aba com 2, 3 anos, de fato são autistas. Mas talvez nós pudéssemos fazer isso, que é a razão da minha vinda a Porto Alegre em pleno inverno, é que nós estamos batalhando para ver frentes de trabalho antes que a plasticidade cerebral tenha perdido uma grande parte do seu, da sua competência. Então, me pedindo para eu falar da diferença entre psicose e autismo, eu tenho um livro sobre isso que saiu na linguagem, em que eu faço uma coisa lacaniana sobre o assunto, mas tem também um artigo de um amigo, que é o Tuati, que é da IPA, mostrando as diferenças, e tem também um artigo muito interessante de um catedrático de psiquiatria infantil, que chama Claude Burstein, mostrando a evolução desses conceitos, para a gente não se atrapalhar o tempo inteiro entre eles. Lasnik, nós ficaríamos aqui muito mais tempo falando contigo, mas a gente está precisando encerrar.
para também poder deixar salvo. Esperamos, então, em agosto, aqui no Sul, dia 18 e 19 de agosto, um bom chimarrão. Esperamos que não esteja tão frio, que é pouco provável, né? Com bom chimarrão vai. Tá, Lasnik, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Desculpa alguma pergunta que não deu para a gente ler, mas teremos outros encontros também com a Lasnik e aqui em Porto Alegre em agosto. Tchau, turma. Até agosto. Beijo, muito obrigada.